Mateus capítulo 5, versículo 11 em diante. Diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 11 em diante. Bem-aventurados, para simplificar para os nossos dias, felizes, tá bom? Onde você encontrar na Bíblia bem-aventurado, você pode na sua mente fazer a tradução, apertar a tecla SAP e mudar para felizes. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso aqui aconteceu logo depois do batismo de Jesus. E logo depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ali no deserto, Satanás, ele mesmo, ele não mandou um demônio, ele não mandou um subordinado, o próprio Satanás foi tentar Jesus. Com várias tentações. Aqui na Bíblia nós encontramos algumas tentações, mas a Bíblia fala que, no outro texto, que dá a entender que também outras aconteceram. Mas Jesus, que foi guiado pelo Espírito Santo, ele não disse, eu acho que é assim, eu acho que é de tal forma. Nas respostas ele usava, está escrito, está escrito. Até que um momento Satanás saiu para voltar em ocasião oportuna. Ou seja, não que Satanás desistiu, ele falou, outro dia eu volto. Mas, guiado pelo Espírito Santo, Jesus não caiu em tentação. Martinho Lutero, o reformador, ele disse algo muito interessante. A tentação, ela vem para mim, vem para você. A tentação que vem para mim é diferente da tentação que vem para o Leonardo, é diferente da tentação que vem para Eunice. Porque o inimigo, ele percebe quais são os nossos pontos fracos. Quais são os lugares, as situações que prendem a nossa atenção. Então, ele tenta, mas a tentação não é pecado. A tentação é o inimigo tentando nos fazer cair. E Lutero disse o seguinte, nós não podemos impedir que as aves voem em cima da nossa cabeça. Eu não posso impedir. Se eu for lá no Largo do Rosário, em Campinas, os pombos ficam voando lá.
ainda mais quando jogam milho ali no meio da praça, eu não posso impedir que eles voem em cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que uma das pombas faça ninho na minha cabeça. Como a Luciana diz, a gente às vezes está de capacete, né? O cabelo vai crescendo, a gente fica com capacete. Se uma pomba decidir, vou fazer um ninho na cabeça desse daí, eu tenho que imediatamente enxotar, porque se eu não fizer isso, ela vai gostar. Houve um caso interessante na história de um chinês chamado Pun Lin. Eu acho que alguns rapazes aqui depois vão querer pesquisar na internet. Pun Lin, P-O-O-N, e o segundo nome é Lin, L-I-M, um chinês. Que ele estava num navio, no mar, lá perto da foz do Amazonas, e o barco foi torpedeado. E ele estava dormindo dentro do barco. Mas assim que ele percebeu o que tinha acontecido, ele conseguiu pular na água com um colete salva-vidas. E ele entendeu que ele tinha que nadar o máximo possível, porque a hora que a água chegasse até a caldeira do barco, haveria uma explosão e o barco iria afundar. E quando um barco afunda, ele puxa tudo que está perto. Ele faz um... Então ele sabia que ele tinha que nadar muito. Ele nadou bastante com aquela boia, chegou a encontrar 5 marinheiros que estavam num bote salva-vidas, que tinham sobrevivido, mas ele nadou muito. Os 5 foram presos pelo exército inimigo, mas ele, por causa das correntes marítimas, ele se afastou demais do barco. E ele ficou pensando o que fazer, até que ele viu alguma coisa flutuando. E quando ele chegou lá, era um sistema de sobrevivência para marinheiros. Eram alguns tambores fechados, com algo em cima como se fosse um pallet. E ele subiu naquela coisinha que estava flutuando. E como era algo para sobrevivência, dentro daquela coisinha, que era um pallet em cima de alguns tambores, tinha um alçapão. E quando ele abriu o alçapão, tinha uma barra de chocolate, uma garrafa de água, uma latinha com alguns biscoitos ingleses. E ele fez as contas e ele começou a comer e beber bem de pouquinho, porque ele não sabia quanto tempo ele seria encontrado no alto mar. E ele foi consumindo aquilo, consumindo, até que ele viu que ele tinha que dar um jeito. Então, a última bolacha ele guardou para fazer isca. E ele pegou a latinha da bolacha e com o dente ele cortou aquilo e com o sapato ele martelou aquele pedacinho de lata até fazer um anzol. E ele pendurou a bolacha e jogou na água. E ele conseguiu pegar um peixinho. Com aquele peixinho, ele comeu o peixinho e guardou um pedaço para ser a isca da próxima vez. E ele foi ali sobrevivendo. E foi sobrevivendo. E ele foi descobrindo as coisas, como ele tinha que ficar o máximo de tempo possível, porque podia ser que alguém o encontrasse ali. Num certo dia ele viu uma coisa flutuando, nadou até lá, ele sabia nadar, de vez em quando ele nadava em volta daquele pallet flutuando só para continuar em forma, mesmo com tubarões por perto, mas ele não queria perder a forma. Mas ele viu uma coisa flutuando, ele foi até lá e era uma lona. E ele pegou a lona e na lona tinha uma corda amarrada. Então ele trouxe a lona até a embarcaçãozinha e ele teve a grande ideia de fazer um telhadinho, porque ele passava sol o dia inteiro. Então ele fez uma cobertura. E aí ele resolveu aproveitar aquela cobertura e pôr um peso em cima. E quando caía qualquer coisa de orvalho e tudo mais, aquilo pingava dentro da garrafa que já estava quase sem água. Mas depois de um tempo, ele descobriu que as aves voando no meio do mar
de repente olhavam aquele aeroporto no meio do mar e diziam: vou dar uma descansadinha. E quando elas pousavam em cima daquele telhado, ele agarrava por baixo e comia. A gente faz cara feia de comida crua, mas ele não tinha fogo, não tinha nada, só tinha uma lanterna. A lanterna logo parou de funcionar, mas ele sobreviveu porque aves pousavam em cima daquela cobertura. Da mesma forma, uma ave pode olhar e dizer: vou pousar em cima da cabeça do aguinaldo. É a tentação, mas se nós deixarmos, a ave vai pousar. A ave vai escolher e vai dizer: gostei do novo cabelo do Jânio, vou pousar em cima daquela cabeça. A tentação é assim. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Ele não pecou e ele respondia sempre: está escrito. Então conheça a sua Bíblia, porque na hora da tentação é importante que você se lembre: eu não vou fazer o que está sendo sugerido, porque a Bíblia me diz isso ou aquilo. O homem ficou 133 dias até ser resgatado. Teve uma vez que um barco chegou perto, mas perceberam que ele era um chinês e foram embora. Mas depois de 133 dias ele foi resgatado por pescadores brasileiros, falando português. Mas eles estavam pescando, demoraram mais um pouquinho, porque eles tinham que pescar e voltar para casa com peixe, e aí trouxeram ele de volta, ele foi condecorado e tudo mais. Ele foi o recorde durante muito tempo, até que um mexicano, aliás, 2 mexicanos, resolveram sair para pescar. Pescaram bastante, mas tiveram uma tempestade, jogaram os peixes fora. E esses também ficaram um tempo à deriva. Um só sobreviveu, mas ficou 438 dias no mar, 1 ano e 70 dias. Saíram do México, foram parar nas Ilhas Marshall. Se você olhar no mapa, é no sentido do México, indo para o lado lá da Austrália, isso, obrigado. Estava tentando lembrar o nome, mas são algumas ilhas bem no meio ali, mas 438 dias. E ele sobreviveu porque ele dormia dentro de uma caixa de isopor, na hora do sol, na hora do frio, na hora do vento. E ele descobriu que as tartarugas subiam para respirar. Então, quando ele viu uma tartaruga em algum lugar, ele chegava perto, até que ele pegava a tartaruga e comia. Mas por que eu disse tudo isso? No caso daquele primeiro, que foi o recorde durante muito tempo dos anotados, 133 dias, as aves olhavam aquela lona no meio do mar e diziam: vou pousar ali. E aí ele pegava. Da mesma forma, a tentação, ela está aí, e às vezes ela vai tentar achar um espaço na sua vida. A hora que chegar, não deixe pousar, não deixe pousar, não deixe fazer ninho. Quando a gente deixa fazer um ninho na nossa vida, uma tentação, achar espaço, aí vira pecado. Jesus não pecou, e depois da tentação, a Bíblia diz lá no livro de Lucas que cheio do Espírito Santo, está lá em Lucas capítulo 4, Jesus foi conduzido de volta. E aí ele começa a pregar, e a mensagem dele está ali no capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Mateus 4,17. Daí em diante, depois da tentação, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem até hoje é: arrependam-se. A mensagem principal da igreja é ajudar para que as pessoas se arrependam do caminho errado e comecem a andar no caminho que Deus tem para todos nós. Arrependam-se. E aí nós chegamos nesse capítulo que vimos hoje, Mateus capítulo 5,
E Jesus começa pregando e ele diz, Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Sal sem sabor. Qual é o sabor do sal? Salgado. Alguns até dizem que quimicamente é impossível o sal perder o sabor. Mas a gente está falando do tempo de Jesus, um sal que muitas vezes era cheio de impurezas, não é o mesmo sal que a gente compra hoje, refinadinho, bonitinho. Então alguns dizem que talvez naquela época às vezes o sal perdia o valor, e aí ele era jogado fora. Ou talvez, outros dizem, que Jesus estava usando uma coisa muito difícil de acontecer, do sal perder o sabor salgado. Então talvez Jesus estava dizendo, é muito, muito, muito difícil alguém que recebeu Jesus deixar de influenciar pessoas. O sal, por exemplo, no tempo do Império Romano, os soldados, depois de algum tempo trabalhando, eles recebiam sal como pagamento. Não recebiam dinheiro, recebiam sal. Daí vem salário. Eles recebiam sal, pegavam o sal e trocavam por outra coisa. Era o escambo, né? As pessoas trocavam, um tinha azeite, o outro tinha a carne, trocava azeite com carne, e soldado recebia em sal, quantidade de sal. Mas Jesus fala sobre perder o sabor. O sal, naquela época, já era usado para conservar alimento. Se você tiver a sua geladeira cheia de carne e ficar sem energia, junte sal com carne. Salgue bem a carne. E você vai ter o quê? Carne seca que a gente compra já salgada. Você pode fazer em casa. Solange ensinou para a pastora que quando ela faz feijoada, ao invés dela comprar a carne seca, ela compra a carne fresca, as peças melhores e salga em casa. Nós fizemos isso uma vez, tentar salgar e deixar dentro da própria geladeira, ele vai desidratando. Mas o sal, ele protegia as coisas de estragarem. E Jesus está dizendo para aqueles que deveriam recebê-lo como Salvador, vocês são o sal da terra. Ou seja, vocês vão influenciar para que as coisas sejam purificadas. Vocês vão ajudar para que as pessoas possam perceber, há uma diferença nessa pessoa que eu conheci. No caso daquele punlim que estava no meio do mar, ele não tinha sal para salgar os alimentos. Então ele pescava, limpava com a latinha que ele preparou uma navalha, ele limpava, tirava a cabeça, tirava a barrigada e colocava no sol para secar, porque ele não sabia quando que ele conseguiria pescar de novo. A cabeça e a barrigada ele guardava para ficar isca. Mas depois de uns dias, o que aconteceu com aquilo? Começou a feder. Aí ele jogou no mar. E o livro diz que foi um dos erros dele, porque quando ele jogou aquelas cabeças e todas aquelas coisas no mar, os tubarões sentiram o cheiro e ele teve tubarões rondando o seu barquinho por muitos dias, e aí os peixes não vinham, só tubarão. Ele até tentou pegar um tubarão, não me lembro se ele conseguiu, mas ele secava no sol. Algumas regiões do Brasil conservam a carne assim. Quando não tem geladeira, é a chamada carne de sol. Pega a carne, põe no sol,
Você passa na frente das casas, eu já vi isso, as casas com um varal com carne pendurada. Ela seca e dura mais tempo. Já a charque, antigamente eram carnes que os tropeiros carregavam embaixo da sela. E aí ela ressecava e eles conseguiam usar ela por muito tempo. Mas em algumas regiões eles salgam a carne e dura mais. Seja um sal bom. Houve um tempo que todo mundo queria o sal do Himalaia, aquele sal amarelo. Todo mundo comprava o sal do Himalaia. Até que nós fomos numa médica e a pastora comentou que usava o sal do Himalaia e a pessoa disse: mistura um pouco num copo d'água. Se ficar amarelo, é tinta. Se a água continuar transparente, é sal do Himalaia mesmo. E a gente foi tranquilo para casa, porque o sal a gente comprava em lugares bons. E a hora que colocou na água, a água ficou amarela. Era sal poluído com corante, com tinta. Eu acho que alguns vão chegar em casa e vão fazer o teste, né? Até que disseram para a gente: compra só o sal mineral. Sal mineral, você acha em alguns lugares sal mineral, ele tem os minerais necessários, não é o sal que a gente compra, aquele que é refinado e tudo mais, sal mineral. Se você quiser mais informação, fale com a pastora que ela te orienta. Mas seja um sal bom. Alguém falou que na época, quando as pessoas viajavam de camelo no deserto, eles carregavam um saquinho com sal. E de vez em quando eles colocavam o dedo na boca e colocavam o dedo dentro do saquinho com sal e colocavam na boca de novo. Aí você vai dizer: mas sal na boca dá o quê? Sede. E aí eles lembravam que tinham que beber água para não ficar desidratado. Então o sal também provoca sede. Eu e você precisamos dar sabor para os alimentos. Quando você pega uma comida sem sal, a gente fala insossa. Sabe, comida de hospital? É terrível, né? O sal dá sabor. Eu e você precisamos dar sabor aonde a gente anda, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente, dentro de casa também, na igreja também, a gente tem que dar sabor. A gente tem que ajudar para evitar que coisas se estraguem, e a gente deve provocar sede também. Seja um sal, mas um sal bom. Jesus ainda continua dizendo no versículo 14: vocês são luz. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Luz do mundo. E ele diz: não dá para esconder uma cidade em cima de uma montanha. Às vezes, em tempo de guerra, eles mandam desligar todas as luzes, para que o inimigo não veja onde é que está a cidade. Mas Jesus já na época já dizia: uma cidade em cima da montanha, todo mundo sabe, tem uma cidade ali. Quando estávamos em Alcaçuz, no Nordeste como pastores, em Recife, teve uma época que fomos visitar Alcaçuz. Você talvez tenha escutado sobre Alcaçuz, naquela época que deu rebelião no presídio de Alcaçuz. Na época não tinha um presídio lá perto, mas era uma região de pescadores. E nós chegamos de noite, era acho que um encontro da região e tudo mais. E a noite estava escura, de repente eu vi umas luzinhas lá no alto. Só que as luzinhas foram caminhando. E eu pensei: algumas pessoas com lanterna estão chegando. E as luzinhas foram chegando. E quando chegaram perto, eram crianças com latas de leite ninho
eles tiravam a tampa da lata de leite ninho, sabe aquela lata bem brilhante? Eles viravam a lata de lado, faziam 2 furinhos em cima, faziam uma alça e colocavam uma vela dentro. Então, a vela só iluminava para frente, o vento não apagava, era a lanterna deles. Mas de longe eu vi aquelas velas descendo a montanha. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E ele fala, não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Se você colocar uma lamparina debaixo de um cesto, não vai funcionar para nada. Tem um lugar na Bíblia que isso quase que aconteceu, mas era com um objetivo. Foi lá no tempo de Juízes, Gideão com os 300 soldados, tinha um grupo maior, mas Deus foi diminuindo, ele falou, tem muita gente, vocês vão dizer que vocês que venceram. E Deus foi diminuindo o exército para que o povo soubesse, foi Deus que deu a vitória. E aí Gideão repartiu, está lá em Juízes 7:16, então repartiu os 300 homens em 3 companhias de 100 pessoas. E entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio. Cântaro é um jarro de barro. Um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. Aí você pensa, por que ele deu um cântaro com uma tocha dentro? Eles iam até o acampamento do povo inimigo, os midianitas. Se eles chegassem com as tochas na mão, o inimigo diria para os soldados, se preparem, todo mundo com as armas na mão. Mas eles chegaram no escuro, com a trombeta e com um cântaro, com uma tocha dentro. E Gideão disse, fica olhando para mim, o que eu fizer vocês vão fazer. E no momento exato, quando eles cercaram o acampamento, Gideão tocou a trombeta, quebrou o jarro, e aí aquela tocha que estava dentro, ele levantou. Todos fizeram isso ao mesmo tempo, 300 soldados, de repente tocaram trombeta, gritaram, quebraram o cântaro e iluminou de uma vez. E aí o inimigo ficou tão assustado que um brigou com o outro brigou com um, né? Se mataram. Mas havia uma razão para esconder a luz. Às vezes, alguns projetos são assim, o povo vai para um lugar, juntos, e de repente começam a limpar o bairro, e alguma coisa assim, e as pessoas falam, quem são esses? São diferentes? Os jovens são diferentes? Estão limpando o bairro? Estão fazendo algo que ninguém faz? Até que descobrem, eles vão fazer uma reunião ali, eu vou ver o que está acontecendo. Jesus disse que nós somos luz do mundo, e a nossa luz deve brilhar. Os antigos vão lembrar, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus em teu rosto brilhar. Era muito cantada lá no tempo de 1900 e Guaraná de rolha, a gente cantava muito, mas falava sobre isso, deixa a glória de Deus brilhar. Jesus está dizendo, deixa a sua luz brilhar. Onde você chegar que está escuro por causa do pecado, você vai chegar e a luz vai chegar com você. Mas olha que interessante, versículo 11 do capítulo 5, Jesus disse, bem-aventurados, felizes são vocês quando por minha causa o insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus fala que vai haver perseguição por causa do nome de Cristo, mas ele não diz vocês têm que se esconder, vocês têm que
ficar assim, não deixar ninguém perceber. Não, Jesus está dizendo, eles vão perseguir, mas seja sal, seja luz. Aonde você andar, parece que uma contradição aí, mas Jesus está dizendo, eles vão perseguir, vão mentir, vão falar coisas só porque você me serve, vão inventar histórias, vão tentar de tudo, mas fique feliz. Fizeram a mesma coisa com os profetas, falaram mal dos profetas, muitos profetas foram mortos, e Jesus está dizendo, fique feliz, ainda que tirem a sua vida, fique feliz. Fique feliz. Na Coreia do Norte, os soldados mandaram uma família cavar um buraco e disseram que se eles não negassem Jesus, todos seriam enterrados vivos. Todos. E uma das crianças tentou falar com o papai para ver se a gente vai morrer aqui, né? Nega Jesus, e o pai disse, filhos, fiquem quietos, nós vamos encontrar Jesus. E os soldados jogaram terra, enterraram todos, mas eles não negaram Jesus Cristo. Isso na Coreia do Norte, onde até hoje a igreja é perseguida. Mas sabe de uma coisa? Os soldados depois quiseram conhecer Jesus, porque perceberam que aquele homem com a esposa e os filhos, ele não negou a sua fé em Jesus Cristo. Por que ele não preferiu negar Jesus para continuar vivo? Por que ele preferiu continuar, mesmo sabendo que todos iriam morrer? Jesus está dizendo, fique feliz quando vos perseguirem, quando mentindo disserem muitas coisas com todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Vocês são sal e são luz. Vocês vão salgar no bom sentido, a gente não gosta de comida salgada, né? Mas a gente gosta de uma comida com sal na quantidade certa, que ela fica temperada. Vocês vão abençoar, vocês vão trazer sabor, vocês vão impedir que as coisas se estraguem, você vai trazer sede para as pessoas que vão querer saber por que você é diferente, o que você tem, qual é a diferença. As suas crianças são diferentes, sua casa é diferente, seu jeito de trabalhar é diferente, e você é a luz. Aonde você chega, a luz de Cristo chega. E algumas pessoas não gostam da luz. Algumas pessoas reclamam da luz forte porque a luz faz a pessoa perceber que está suja. Vou confessar um pecado meu aqui, pecado não. Esses dias eu fui para Campinas, fui resolver umas coisas lá no Banco Itaú, do lado de lá, coisas da missão. Estava friozinho, fui de carro. Saí de lá, quando a gente vai para Campinas, a gente faz a via sacra, né? Já faz a listinha, ida, volta, vocês já sabem, né? A ida e volta, eu faço um risquinho no papel, eu coloco na ida o que eu tenho que fazer na ida, na descida aqui eu coloco o que eu tenho que fazer na volta. Eu faço mais ou menos assim, eu vou ali, na caminho eu passo, aí eu volto e aí eu saí do banco, estava calor, tirei a blusa, fui resolver algumas coisas, fui no contador levar alguns documentos da igreja, fui na farmácia comprar algumas coisas, não lembro onde mais que eu fui. Aí eu tinha que passar na Solange para pegar algumas coisas que ela estava mandando para a igreja. Ela não estava na loja onde ela estava antes, ela mudou a loja de lugar. E aí o vizinho veio conversar comigo, e aí eu cruzei os braços. Quando eu cruzei, eu falei, engraçado, tem um negócio aqui. Quando eu olhei, estava com a camiseta do avesso.
né? Um número 3 assim do avesso, costurado aqui, lá de fora tem um número 3, mas estava do avesso. E eu falei, eu fui em tantos lugares, ninguém me disse, eu acho que você está com a camiseta do avesso, né? Tem gente que não gosta da luz, porque quando você chega com a luz, ela vê que ela está com algumas sujeiras, está com alguns pecados. A luz de Cristo mostra, ela mente, você não mente. Ela cola na prova, você não cola. Ela faz coisa errada, você não faz. Então a luz de Cristo em você faz com que ela perceba a diferença. Você é luz, você é sal. Seja um sal bom e uma luz boa também. A luz que você tem, que é Cristo através de você. Isso vai causar problemas, vai, mas continue feliz. Continue feliz, bem-aventurado, quando vos perseguirem. Abaixe sua cabeça, feche seu olho, vamos orar. Ó Deus, essa palavra de Jesus para nós nos move a prestar atenção se de fato estamos sendo luz e sendo sal. Se de fato estamos fazendo diferença no lugar onde nós frequentamos. Dentro de casa, na família, com os amigos, com os colegas de escola, com os companheiros de trabalho, com os desconhecidos. Estamos sendo sal, estamos sendo luz. Estamos como Cristo, não caindo em tentações, não permitindo que as aves pousem na nossa cabeça e façam ninho, não permitindo que a tentação encontre espaço dentro de nós para ir ali chocando ovos e reproduzindo. Estamos atentos para não cair nas tentações. Estamos cheios do Espírito Santo para ser conduzidos para o deserto, para ser tentados, conduzidos para realizar a vontade de Deus. Que haja em nós lembrança do que é que Cristo espera de mim, do que é que Cristo espera de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem hoje ou depois pela internet. Que sejamos luz, que sejamos sal. Em nome de Jesus. Amém.